Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula, dando início dessa vez ao nosso quarto bimestre. Estamos entrando na reta final desse ano atípico e complicado que nós tivemos. Então, para quem está me acompanhando até agora, quem manteve o ritmo, vamos dar um gás final aí para encerrarmos de maneira bem legal o nosso estudo de Química, certo? O quarto bimestre costuma ser um bimestre mais rápido e esse ano não vai ser diferente. E vamos começar aí, galera. A gente vai falar hoje então sobre pH e pOH, ok? Então, pessoal, pH, vocês já devem ter ouvido falar no primeiro ano, é uma escala de medida de acidez. Então, normalmente quando você tem uma solução, você mede o pH para saber se aquela solução ela é ácida, neutra ou básica. Hoje nós vamos estudar então como que a gente faz os cálculos, quais são os cálculos envolvidos em pH e pOH. Mas antes da gente começar o estudo disso, a gente tem que fazer uma introdução falando sobre esse processo conhecido como autoionização da água. E o que é isso, pessoal? Se nós pegarmos água pura, tá? Então imagina que a gente pegou um copo que só contém água, não tenha mais nada misturado nessa água. Pessoal, algumas moléculas de água vai sofrer um processo conhecido como autoionização, que é isso aqui que vocês estão vendo. Um dos hidrogênios vai se separar do resto da água, formando H+, ele se separa ficando sem o elétron, enquanto o resto da água acaba ficando com o elétron que era do oxigênio e acaba se transformando em OH-. Então isso é um processo natural que ocorre com a água, tá? Que vai ocorrer em algumas moléculas, uma quantidade bem pequena de moléculas de água vai sofrer esse processo aqui, ok? E como vocês devem estar vendo, é um processo de equilíbrio químico. Logo, nós podemos escrever a constante de equilíbrio, que eu vou falar aqui Kc. A constante de equilíbrio é produto sobre reagente. Os produtos, então, H+ e OH-, sobre o reagente, que é H2O. E eu não sei se vocês vão se lembrar, mas lá atrás, quando eu falei de constante de equilíbrio para vocês, eu falei que quando uma substância estiver no estado líquido ou sólido, o seu valor de concentração é um valor fixo, é um valor constante, tá? Então, isso aqui é um outro valor constante, que eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pegar esse valor constante aqui, como ele está dividindo, eu vou passar multiplicando. Então, eu vou ter uma constante vezes outra, tá? Que vai dar um terceiro número, uma terceira constante. Essa terceira constante eu vou chamar de Kw. E eu já comento para vocês por que Kw, tá? E aí vai restar aqui Kw é a concentração de H+ vezes a de OH-. E aqui nós temos uma das principais fórmulas da aula de hoje, que é a constante de autoionização da água, tá? Então, por que Kw, pessoal? Porque água em inglês é water, tá? Então, é a constante da água, a constante da autoionização da água. A gente usa W, tá? Porque nós já usamos o A, que seria água em português, para ácidos, ok? Então, se eu falasse Ka, vai confundir com o nosso assunto da última aula, que é a constante dos ácidos, tá? Então, Kw é a constante de autoionização da água. E tem uma coisa que a gente tem que saber, que temos que gravar. Pessoal, quando a temperatura for 25 graus Celsius, o valor de Kw é 1 vezes 10 a menos 14. Tá? Então, tem que gravar esse valor aqui, porque ele vai ser importante para resolvermos algum exercício. Então, a 25 graus Celsius, a constante da água possui esse valor, correto? Então, vamos aqui aplicar essa fórmula em alguns exercícios. O exercício 1, ele pede para a gente determinar a concentração de H+ e OH- na água pura. O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Bem, a gente sabe então que a água sofre um processo de autoionização, formando H+ e OH-.
Entretanto, a gente não sabe qual vai ser os valores da concentração de H+, e de OH-. Então, como eu não sei, pessoal, eu vou falar que eu vou formar uma quantidade X de H+, ok? Quando a gente não sabe, então, X. Uma coisa eu posso garantir, a quantidade de OH- formada vai ser igual a de H+. Tá? Então, se eu formar uma quantidade X de H+, eu vou formar X de OH-. Por quê? Porque os coeficientes estequiométricos, né, os números que aparecem aqui ó, na frente do H+, e do OH-, eles são iguais. É 1 e 1. Tá? Caso, por exemplo, aqui fosse 2, aí não seria x e x, seria x e 2x. Mas não é o caso. Os coeficientes estequiométricos são iguais, 1, né? Então a quantidade de H+ é sempre igual a de OH- se eu estiver falando da água pura. Beleza? E bem, qual que era a fórmula mesmo que a gente acabou de estudar? A gente acabou de ver que Kw é a concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Se eu tiver a 25 graus Celsius, o valor de Kw é 1 vezes 10 elevado a menos 14. O valor de H+ eu não sei, vou falar que é x, e de OH- também vou falar que é x. E aqui eu consigo resolver essa conta, pessoal, porque eu tenho uma única incógnita que é x. X vezes x vale x². Se eu quiser descobrir qual é o valor de x, eu simplesmente vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Tá? A raiz quadrada de 1 vezes 10 a menos 14 é o seguinte. Raiz quadrada de 1 é 1. E a raiz quadrada de 10 a menos 14, você vai dividir os expoentes. Você vai pegar esse menos 14 e dividir por 2, porque é a raiz quadrada. Tá? Menos 14 dividido por 2 vale menos 7. E a raiz de x² é x. Ou seja, descobrimos que o valor de x é 10 a menos 7. Com isso, podemos responder que na água pura, pessoal, a concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. E o mesmo a gente pode dizer para a concentração de OH-. Ok? Então, essas são as concentrações na água pura. Tá? Só para vocês terem uma noção de tamanho, de escala, de ordem de grandeza, 1 vezes 10 a menos 7 é esse número aqui, não é? Então, como vocês podem ver, é um valor extremamente pequeno, indicando, pessoal, que a quantidade de H+ e OH- na água pura ela é extremamente baixa. A água ela sofre esse processo de autoionização, entretanto, a quantidade, né, de águas que autoioniza é uma quantidade extremamente pequena, certo? Fechamos o exemplo 1, vamos dar uma olhada no exemplo 2. Pessoal, no exemplo 2 ele fala, se tivermos uma solução aquosa 0,001 mol por litro de HCl, cujo alfa é 100%, qual será a concentração de H+ e de OH- nessa solução? Galera, eu joguei um ácido em água e como nós estudamos aula passada, quando nós jogamos um ácido em água, ele sofre um processo de ionização formando H+. E na aula passada nós aprendemos a calcular qual é a quantidade de H+ de um monoácido. A quantidade de H+ é M vezes alfa. Certo? E aqui então a gente consegue calcular a concentração de H+ utilizando o valor de M, que é 0,001, e o valor de alfa que vale 100%. Lembrando que quando nós jogamos na fórmula, tem que estar em sua forma centesimal. 100% na sua forma centesimal é 1. Ok? Então, aqui o valor de alfa é 1. A concentração de H+ vale 0,001 mol por litro. Se vocês prestarem atenção, esse número que nós acabamos de achar, ele é muito maior do que o número da água pura. Por quê? Porque nós jogamos um ácido. O que o ácido fez? Ele soltou H+ na solução, ele aumentou a quantidade de H+.
tá? Então, nesse caso aqui, a concentração de H+, ela é bem maior. E para facilitar a minha vida, vocês vão ver que isso é importante daqui para frente, eu vou transformar esse número em potência de 10, tá? Então, 0,001 mol por litro é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 3. Por quê? Porque para transformar esse número no número 1, eu precisei andar 3 casas com a vírgula para a direita. Só que o exercício não acabou ainda. Ele pediu para nós a concentração de H+ e OH-. Eu já respondi a de H+, eu ainda não respondi a de OH-. E agora? Agora a gente vai usar a fórmula do começo da aula. Qual que era a fórmula que a gente viu no começo da aula? Kw é a concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Tá? O valor de Kw da água, a gente tem que gravar que é 1 vezes 10 a menos 14. Depois que eu dissolvi esse ácido, a quantidade de H+ passou a ser 1 vezes 10 a menos 3. E me resta descobrir qual é a quantidade de OH-. Esse número está multiplicando, eu irei passar ele dividindo. E aqui nós vamos lembrar como que a gente faz uma divisão de potências de 10, né? Primeiro a gente responde os números, tá? 1 dividido por 1 dá 1, ok? E 10 a menos 14 dividido por 10 a menos 3 mantém a base e subtrai os expoentes. Quando eu digo subtrai, você vai fazer menos 14 menos o número de baixo, que é menos 3. Ou seja, vocês vão ter menos 14 mais 3, que vai dar menos 11 mol por litro. Então, está respondido aqui qual é a concentração de H+ e qual é a concentração de OH-. Lembrando, pessoal, só para a gente ter uma noção, 1 vezes 10 a menos 3 é 0,001 e 1 vezes 10 a menos 11 é isso aqui, ó. Tá? Então, notem que nesse caso a quantidade de OH- ela ficou extremamente pequena. Tá? A quantidade de H+, comparado à água pura, aumentou. Tá? Era 10 a menos 7, era esse número aqui, ok? E aumentou para 10 a menos 3, ok? E a de OH- na água pura também era 10 a menos 7, nessa solução ácida caiu para 10 a menos 11. Tá? Uma conclusão que eu posso tirar aqui é, quando eu aumento a quantidade de H+, eu diminuo a quantidade de OH-, certo? Vamos dar uma olhada aqui no exemplo 3. Pessoal, o exemplo 3 ele é muito semelhante ao 2, só que ao invés de um ácido, agora nós estamos falando de um hidróxido, nós estamos falando de uma base. Tá? Lembrando, turma, que quando a gente joga uma base em água, a base ela não vai me dar H+, ela vai me dar OH-. Mas nós estudamos também na aula passada que no caso de uma monobase, ou seja, uma base que só tenha um hidróxido, um OH, eu posso usar a mesma fórmula, M vezes alfa, certo? Então a concentração de OH- nesse caso vai ser a concentração que é 0,01, aqui, né? E o alfa, que nesse caso também vale 100%, na forma centesimal vale 1, que leva a gente a concluir então que o valor de alfa é 1, e a concentração de OH-, então, nada mais é do que 0,01 mol por litro, que eu posso colocar molar, ou em forma de potência de 10, eu ando 2 casas com a vírgula, né? 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro, molar. Bem, como eu joguei uma base, a quantidade de OH- nessa solução ela aumentou. Na água pura era 10 a menos 7, nessa solução é 10 a menos 2. E o que vai acontecer com a quantidade de H+? Bem, para calcular H+, nós vamos ter que usar novamente a fórmula do Kw. Então, H+ vezes OH-.
Kw a gente sabe que vale 1 vezes 10 a menos 14. A concentração de H+, nesse caso aqui, eu não sei. E a de OH-, 1 vezes 10 a menos 2. Está multiplicando, passa dividindo. E aqui então basta a gente fazer a conta. 1 dividido por 1 dá 1. 10 a menos 14 dividido por 10 a menos 2, mantém a base que é 10 e subtrai os expoentes. Menos 14 menos menos 2, acaba ficando menos 14 mais 2, que dá menos 12 mol por litro. Então, está respondido o exemplo 3, ok? E se eu for transformar em números por extenso, ó, a de OH- é 0,01. Se você for analisar os números que nós estamos usando nessa aula, é um valor relativamente grande, né? Porque a gente, nessa aula, estamos trabalhando com valores muito pequenos, enquanto o de H+, vale esse número aqui, ó. Aí sim é um número muito pequeno. Pessoal, o que eu quero que vocês observem nesse exercício 3? A quantidade de OH- está grande e de H+ está pequena, certo? Ao contrário do exercício anterior, que deu H+ grande e OH- pequeno. A concentração de H+ e OH-, eles funcionam como se fossem aquelas balanças de 2 pesos, né? Que vocês... Acho que hoje em dia é muito raro ver uma presencialmente, mas você já deve ter visto fotos, né? Daquelas balanças que tem 2 pratos, tá? Porque o que acontece, pessoal? Nesse tipo de balança, se um lado desce, o outro sobe. E é isso que acontece H+ e OH-. Na água pura, a quantidade deles é igual, tá? Se eu aumentar H+, OH- diminui. Se eu fizer o contrário, né, aumentar OH-, H+ diminui. Então, pessoal, aqui no caso da água, H+ e OH-, se um aumenta, outro diminui. É importante que vocês saibam isso, certo? Porque a partir disso, eu vou criar uma escala, tá? A gente sabe que a água neutra, a concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 7. Nós calculamos no exercício 1. E a de OH- também, tá? Uma coisa que a gente pode fazer, pessoal, é o seguinte. Se eu, por exemplo, aumentar a quantidade de H+ para 1 vezes 10 a menos 6, tá? A de OH- ela vai diminuir para 1 vezes 10 a menos 8. Por que, professor, que você falou que é 10 a menos 8? Lembra da fórmula de Kw aqui, ó? H+ vezes OH-, tá? Por essa fórmula aqui, a multiplicação dos dois números tem que dar 10 a menos 14, tá? Para a multiplicação dos dois números dar 10 a menos 14, se H+ for 10 a menos 6, OH- vai ter que ser 10 a menos 8. Porque menos 6 mais menos 8 dá menos 14. Então, ó, a soma dos expoentes aqui vai ter que dar sempre 10 a menos 14 para que a gente conseguir resolver essa igualdade, certo? Deixa eu apagar aqui só para ficar um espaço mais bonito. E aí, pessoal? Então, se eu continuar aumentando a quantidade de H+, por exemplo, para 10 a menos 5, o OH- vai continuar diminuindo, vai ser 10 a menos 9. Se eu aumentar para 10 a menos 4, o OH- vai virar 10 a menos 10. E assim por diante. Notem que conforme eu fui andando para o lado esquerdo de vocês, eu fui aumentando cada vez mais a quantidade de H+. Ou seja, a minha solução ela foi se tornando cada vez mais ácida. Okay? Quanto maior a quantidade de H+, mais ácida. Enquanto a quantidade de OH- ela foi diminuindo. Mas eu também poderia aqui, pessoal, adotar o caminho contrário, que é o caminho de aumentar a quantidade de OH-. E se eu aumento a quantidade de OH-, eu acabo por diminuir a quantidade de H+, certo? Vamos preencher aqui.
E aí, conforme nós fomos andando aqui para o lado direito, a solução ela foi ficando cada vez mais básica, né? Aumentamos a quantidade de OH- e diminuímos de H+. Tem uma outra palavra que é sinônimo de básico, que é alcalino, ou a solução se tornando cada vez mais alcalina, tá? Mais básico ou mais alcalina são palavras que são sinônimos. Lembrando que aqui, ó, bem no meio do nosso caminho, nós temos a situação em que um é igual ao outro, que é quando a gente fala que a solução ela é neutra, ok? Galera, vamos passar agora para pH e pOH. Como que funciona? Trabalhar com esses números com potência de 10 é meio chatinho. A escala de pH ela vai pegar isso que eu acabei de montar em cima e vai transformar em números racionais, tá? Por exemplo, quando a concentração de H+ for 10 a menos 7, o pH vai ser 7. Tá? Quando a concentração de H+ for 10 a menos 6, o pH vai ser 6. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou pegando o expoente sem o sinal de negativo. Então, se a concentração de H+ for 10 a menos 5, o pH vai ser 5 e assim por diante. Tá? Isso também serve aqui, ó, no caminho contrário, né? E o pOH é a mesma coisa, só que ao invés de eu pegar H+, eu vou pegar OH-, tá? Então vai ficar aqui, ó, 7. Se eu for aqui para o lado esquerdo, ele vai aumentando, né? E se eu for para o lado direito, ele vai diminuindo. Tá? E aqui nós temos algumas conclusões importantes, como por exemplo, quando o valor de pH e pOH é 7, nós temos uma solução neutra. Quando o valor de pH ele vai diminuindo, a solução ela vai se tornando cada vez mais ácida. Tá? Então, por exemplo, uma solução de pH 1 é mais ácida que uma de pH 4. E quanto maior for o pH, mais básica vai ser a minha solução, ou mais alcalina. E o pOH é o contrário, tá? É mais básica para os valores menores e mais ácidos para os valores maiores. Para não confundir a cabeça, eu peço que vocês gravem somente o pH, tá? Saibam que 7 é neutro, valores menores que 7 é ácido e valores maiores que 7 é básico. Isso tem que gravar. O pOH depois vocês resolvem pela lógica. Vai ter alguns exercícios que eu vou ensinar vocês a fazerem isso. E daqui nós vamos tirar algumas fórmulas. A primeira fórmula é uma bem simples, que pH mais pOH vale 14, sempre. Quer ver que essa fórmula funciona legal, pessoal? Por exemplo, quando o pH é 3, que é esse caso aqui, o pOH é 11. 3 mais 11, 14. Se eu pegar, por exemplo, um outro valor, o pH 8. Se o pH é 8, que é essa situação aqui, o pOH é 6. 8 mais 6, 14. Lembrando que essa fórmula também vai ser muito útil caso, por exemplo, eu traga para vocês números que não sejam números inteiros. Se um exercício, por exemplo, te disser que o pH vale, sei lá, 2,3, quanto que vai ser o pOH? Bem, jogando aqui na fórmula, pessoal, você sabe que o pH, 2,3, mais o pOH, tem que dar 14, certo? E aí, passa esse 2,3 subtraindo, né? Então, você vai ter 14 menos 2,3, você chega aqui, o seu pOH é 11,7. Ou seja, mesmo para valores que não sejam inteiros, né, sejam valores quebrados, você pode utilizar essa fórmula aqui. Existem outras duas fórmulas muito importantes, só que eu vou deixar para explicar elas aula que vem, no próximo vídeo. E quais são essas outras duas fórmulas importantes, pessoal?
são essas aqui. O pH é menos o logaritmo da concentração de H+, enquanto o pOH é menos o logaritmo da concentração de OH-. Certo? Próxima aula eu vou explicar isso para vocês. Antes de avançarmos, só comentar o que eu já trouxe na escala anterior, né, que quando o pH é 7, nós temos uma solução neutra, valores menores que 7 ácido, maiores que 7 básico, e o pOH é o contrário, tá? O 7 continua sendo neutro, os menores é básico e os maiores é ácido. E pessoal, aqui tem inclusive os nomes, aqui também eu coloquei os nomes, tá? Os significados. pH significa potencial hidrogeniônico, que é o íon hidrogênio, H+. Aliás, pH tem que ser escrito dessa maneira, tá? P minúsculo e H maiúsculo. Enquanto pOH significa potencial hidroxiliônico, porque está relacionado ao ânion OH-. E aqui nós temos alguns exemplos, tá? Por exemplo, neutro seria água pura, que, diga-se de passagem, é uma situação extremamente rara, beleza? Mesmo se você pegar água num rio ou na torneira, ela vai estar levemente ácida devido ao gás carbônico que tem no ar, que deixa a água um pouquinho ácida, tá? Mas se você não tiver nada, nem gás carbônico dissolvido, se tiver água pura, é neutro. E aqui, ó, nós temos algumas substâncias conforme for se tornando mais ácida. Então, o leite tem pH 6, é um pouquinho ácido, tá? Um pouquinho porque ele está perto do neutro. O café já é mais ácido, tem pH 5. O tomate 4, já é relativamente ácido. O vinagre 3. O limão 2. Tá? Então, você pode falar, por exemplo, o limão ele é mais ácido que o tomate, certo? O ácido do nosso estômago, que faz a digestão, pH 1. E bateria, acredito que nesse caso ele quis dizer as baterias de automóvel, que tem pH 0, bastante ácido. E alguns exemplos de solução alcalinas, nós temos o sangue, pH 8, é quase neutro, né? Mas é um pouquinho alcalino. Se eu não me engano, esse baking soda, acho que é bicarbonato de sódio, tá? Se você misturar bicarbonato de sódio em água. Esses tabletes de estômago, remédios que quem tem azia toma, né? Então toma um remédio básico para combater a acidez do estômago, certo? Uma solução de amônia, alguns produtos de limpeza aí tem pH igual a 10, o sabão pH igual a 12, bleach, alvejante, outros produtos de limpeza bem agressivos, tem bastante alcalino, pH igual a 13, e pH igual a 14 é a soda cáustica, que é utilizada aí para desentupir pias, tá? Que é uma solução extremamente básica e bastante corrosiva também. São alguns exemplos aí para vocês se situarem, terem noção das grandezas, certo? Fechamos então a nossa primeira aula.